Binance recebe a aprovação do Banco Central do Brasil e abre caminho para o DREX e tokens RWA. Com isso, a Binance hoje se torna a primeira plataforma de criptomoedas a deter uma licença de corretora de valores mobiliários no Brasil. Segundo Guilherme Nazar, atualmente vice-presidente regional da Binance na América Latina, esta licença representa um marco significativo no compromisso contínuo da Binance de expandir seus produtos e serviços no Brasil. E continua dizendo: estamos ansiosos em aproveitar esta oportunidade para impulsionar ainda mais a adoção de ativos digitais e oferecer valor incomparável aos nossos clientes no Brasil. Bom, não é novidade para ninguém que o mundo cripto está sofrendo uma enorme pressão regulatória. Isso não só no Brasil, mas em diversos países. E também já estava claro que a maioria dos países e governos perceberam que dificilmente vão conseguir acabar com o mercado cripto, como eles imaginaram nos planos iniciais. A grande verdade é que com a aprovação dos ETFs e o aumento absurdo de adoção no mundo inteiro, parece que chegamos em um momento que, para os países e governos, é mais interessante tentar, entre aspas, se juntar ao inimigo do que tentar acabar. E focando no Brasil especificamente, o principal ponto que eu quero chegar está incluído nessas perguntas que quero fazer. Será mesmo que essa aprovação não abre um novo cenário de controle? Será que o Brasil hoje, em 2025, está realmente preocupado com o avanço da adoção desses ativos, ou é apenas mais uma cortina de fumaça para, a partir disso, acabar com a privacidade que tanto o mercado cripto nos proporcionou? Entenda, eu não quero ser pessimista, mas não me assustaria ver que o real interesse está totalmente mascarado. E se analisarmos novamente o propósito disso tudo quanto ao DREX e o RWA, é interessante que os senhores tenham em mente o seguinte. Sobre o DREX, vejo o problema que estão dentro de duas categorias principais. A primeira delas é sobre a privacidade e controle estatal. Ou seja, o DREX, por ser totalmente rastreável, todas as transações realizadas podem ser monitoradas pelas autoridades. Isso é fato. E o segundo é realmente bastante preocupante, que são os impactos econômicos imprevistos. O controle mais direto do Banco Central sobre o DREX permite intervenções rápidas em momentos de crise, como por exemplo, congelamento de ativos, imposição de restrições, enfim. Em ambos os casos, temos a concentração excessiva de poder do Estado, algo que nitidamente já não se assemelha com a ideia de liberdade que muitos buscavam e buscam ainda dentro do mercado de cripto. É verdade que existem ilegalidades? Sim, concordo. Existem lavagem de capitais e outras situações que colocam o mundo cripto em um submundo. Eu não posso discordar disso, isso realmente é verdade. Mas por outro lado, é importante saber que quando o governo coloca as mãos, não há limitações claras. E no atual momento do Brasil, sabemos que, além de não ter limite, não temos a tal chamada segurança jurídica, que em outras palavras seriam: as regras do jogo não são claras e poderão mudar inesperadamente, não colaborando que todos saibam o que é permitido e o que é proibido. Já quanto o RWA, para quem não sabe, RWA significa Real World Assets, e na tradução seria ativos no mundo real. Ou seja, na prática, o RWA permitiria que um imóvel possa ser dividido em múltiplos tokens digitais, permitindo que investidores adquiram frações desse bem. Pelo lado positivo, isso democratiza o acesso a investimentos que tradicionalmente exigiriam muita grana, além de aumentar a liquidez desses ativos no mercado também. Além disso, daria maior segurança e transparência com maior agilidade. A tecnologia blockchain proporciona registros imutáveis e auditáveis, aumentando a confiança nas transações e reduzindo riscos de fraude. Por outro lado, o lado negativo ainda é bastante obscuro. No entanto, vejo maiores problemas quanto às incertezas regulatórias, que a ausência de uma estrutura legal para a tokenização pode gerar novamente a insegurança jurídica, que dificulta os direitos dos investidores. E até aqui é bastante compreensível, mesmo porque é uma tecnologia bastante recente. O problema, que ao meu ver é preocupante, é considerar a ausência de uma estrutura legal consolidada, por ser uma tecnologia recente, e os governos que culturalmente não estejam preocupados com a segurança jurídica, né, em outros casos que a gente tem visto.
E o que está em jogo aqui não é apenas a inovação tecnológica, mas a essência do que o mercado cripto representa, que é um modelo descentralizado livre de interferências e controles excessivos. E a pergunta que fica aqui é: estamos avançando rumo a um futuro mais inclusivo e transparente, ou estamos sendo guiados sob a pretensão de inovação a um sistema ainda mais centralizado e restritivo? O momento exige bastante reflexão. O progresso deve vir, mas com limites claros e garantias reais de que a inovação não se torne mais uma ferramenta para controle estatal.